Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o seguro alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil, com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também através das nossas plataformas digitais para o mundo todo, que você pode acompanhar a programação da RDC TV. Sempre lembrando para vocês que nós estamos com o nosso site, rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e você tem acesso direto no player do nosso site com a programação ininterrupta, real time da RDC TV, tá certo? Se você preferir as redes sociais, estamos aí também em todas as redes sociais com lives dos nossos programas, como agora está o do Virando o Jogo. Você tem a oportunidade de nos acompanhar através do Twitter, através do YouTube e também através do Facebook. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital e nós vamos estar conectados. Eu sempre falo isso na abertura do programa para que vocês possam escolher a melhor maneira, mais conveniente para vocês de acompanhar o nosso programa e, por extensão, a programação toda da RDC TV e também para que vocês passem essas informações para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, que não estejam aqui no Rio Grande do Sul ou que não tenham a possibilidade de nos acompanhar pela RDC TV através do sistema da NET, tá certo? Então, o convite para que vocês interajam conosco em qualquer uma dessas plataformas. Agora, vamos fazer o seguinte, tem que se abaixar, passar bem abaixado para passar. Eu vou abrir porque televisão a gente faz ao vivo aqui. Pode abrir a câmera aí. Isso. Está chegando o nosso convidado, Fernando de Prímio, tá? Que vai dar explicações sobre esse time do Grêmio que não conseguiu. Ele que é jornalista, o Fernando de Prímio, mas é conselheiro também do Grêmio. E vem aqui sempre no programa dar as explicações. Ultimamente ele tem vindo dar bastante explicação a respeito desse time do Grêmio aí que não consegue engrenar. E também... E também vamos falar, claro, evidentemente, do Internacional, que perdeu. O Grêmio empatou em casa, né? Saiu vencendo, aí deixou-se empatar. E o Internacional deixou-se perder lá diante do Palmeiras. E vamos começar o assunto justamente pelo Internacional. Além, claro, do Fernando de Prímio, vocês já viram, o Ribeiro Neto está aqui. Olha, o Paulo Brito te tocou, sai aqui do RDC, vai ficar 1 hora lá no Virando o Jogo, chega. Não tem problema, eu aqui ou lá ou em qualquer lugar, nas minhas lives, eu só falo as verdades. As então verdades. não tem problema nenhum. Tá certo. Por exemplo, com o Paulo Brito lá eu estava só de blusãozinho, mais jovem e tal. Aqui eu sou um pouquinho mais formal, coisa e tal, né? Mas lindo como sempre, sabe, né, Rogério? Mas ele nosso Sean Connery. Né, Diogo? Eu aprendi com o D'Alessandro. O D'Alessandro é o meu mestre. Fora do marketing pessoal, não há nada. Otávio Hoffmann também, né? Fazendo um belo aprendizado aqui no programa. Diogo Rossi lá na nossa ponta esquerda. Aliás, eu acho que o Brito disse para tu sair logo e vir para cá porque vocês não estavam concordando, né? E o pessoal que estava sendo entrevistado pelo Guilherme Paz lá na Esquina Democrática estava te dando força. Mas tudo bem, eu acho ótimo isso. Eu gosto do contraditório. Do contraditório, porque isso nos permite, né? Ou permite-se dar ao nosso telespectador, ao nosso seguidor, a opção, né? Detalhada de ver qual o argumento mais plausível ou não, né? Eu normalmente eu acerto, tá, Rogério? Mas eu confesso que às vezes eu erro. Então isso faz parte do jogo. Agora eu quero saber do defensor Odair Hellmann aqui na bancada, o defensor do Odair Hellmann. Quem é? O Diogo Rossi? Sim.
Oi, Diogo, tudo bem? Eu quero ver ele fazer a defesa desse jogo de ontem, Não, da mas escalação. Eu já tinha dito ontem aqui que ele estava errado. Eu já tinha dito ontem que ele estava errado. Ele estava errado, mas ele estava sendo coerente. Mas eu posso começar a falar? Não, pode, mas é que tu tem que concordar. concordar, tu tem que concordar comigo que assim, ó, ele está vejo, errado, mas aí a coerência dele era essa. Mas ele está errado onde? Em deixar o D'Alessandro no banco. Foi o primeiro erro. O primeiro grande erro é esse. Só, mas vocês acham que o time mudou com o D'Alessandro? Não, acho que não mudou nada. Não mudou nada. Não, mas é o seguinte... Mas uma coisa é tu começar com o D'Alessandro e outra coisa é tu... Mas pelo D'Alessandro ou pela maneira que joga o D'Alessandro? Não, eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que é pela maneira que o Internacional se comporta. O que eu quero dizer para vocês? Tu acha que é só uma questão anímica? É só comportamental? Não. O que o Inter mais tem é anímico. Aliás, 80% do time do Internacional é a parte anímica. Eu diria que é só o que... Não, eu tô brincando. Tá. Não, o Inter, ele conseguiu dar uma... Não, mas é o que mais tem é realmente... Porque o Inter joga atrás da linha da bola com competência, quando se propõe a isso. Tá? O problema é que ele pegou um adversário matreiro, né, um técnico experiente, que joga da seguinte forma. Ele faz o abafa e o approach, faz o gol e aí ele entrega a bola para o adversário. O Palmeiras é assim. Né? E aí ele complica a vida do adversário, especialmente quando esse adversário não tem técnica e competência para ser proponente do jogo, que é o caso do Internacional. Então, com o D'Alessandro ou sem o D'Alessandro, o Inter fora de casa teria e tem o mesmo problema. Então não me importa muito se joga ou não o D'Alessandro. Mas eu acho que o time do Inter é a cara do Odair. Aí, assim, só para terminar. Aí, mas o Inter melhorou no segundo tempo. Não, o Inter não melhorou no segundo tempo. Isso aí é uma falsa ilusão. Quem vê futebol sabe que o Palmeiras se retraiu, deu mais espaço, deu mais faixa de campo para o Internacional, e aí o Inter teve mais liberdade. O D'Alessandro é um jogador que para a bola, senta o jogo, aí ele aparece mais. E foi isso, o Inter viveu de bola ao solo na grande área. Entendeu? Não mudou absolutamente nada. O Guerreiro passou fome, o Nico Lopes, nesse sistema aí que o Odair não conseguiu arrumar... Vai ser queimado. Vai ser queimado. Órfão de companheiro e está jogando mal por isso. Não, e vamos combinar o seguinte, olha aqui, ó. Se não doutrinarem o Nonato, vão perder o Nonato. Mas o Nonato paga o pato do Inter, né? Não, mas é isso que eu estou dizendo. Quando você coloca um meio-campo que os três jogadores têm praticamente a mesma característica, ou falta dela, porque o Rodrigo Dourado, o Edenilson e o Nonato, tá, e mais o Patrick, que compôs ontem, são todos carregadores de bola. Nenhum desses jogadores é um construtor. Todos carregadores de bola. Mas qual a relação que é mais forte? A do Renato com o André ou a do Odair com o Patrick? Não, Renato com o Renato. Não, o Renato com o André é um casamento. Renato com o André. Mas o Patrick que joga sem jogar nada. Mas a questão do Patrick é justamente essa, do erro do Odair. O Patrick entrou para dar profundidade pelo lado esquerdo, ele cruzou duas bolas para a área. Olha aqui, ó. O Patrick joga... E o primeiro chute dele foi aos 46 do segundo tempo. Vou fazer uma pergunta para vocês. O Patrick, ele joga ou corre futebol? Corre futebol. O Nonato, hoje, ele joga ou corre futebol? Não, ele joga, mas tá correndo. Tá só correndo. É aí que tá. Então, aí o cara que consegue o único jogar nesse meio-campo do Internacional é o Edenilson ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém se... Agora, tu mestre, professor, se apercebeu ou se percebeu? Depende qual é o contexto, como é que tá. Assim, algo que ninguém se apercebeu ou apercebeu-se no contexto colorado do jogo de ontem. Do que eu não ninguém sei qual, se apercebeu? Me desculpem, né? Ninguém se apercebeu do quê? O Inter teve um grande problema ontem. E foi uma coisa que mais é muito mais forte. De um, né? Não, mas é muito forte, eu vou falar. É muito forte. Eu confesso para vocês que é muito forte. Mas eu sou assim. E até não falei no programa do Brito, me esqueci. O Inter sentiu falta do Lindoso ontem. Sabe por quê? Porque a saída de bola do Internacional para o Dourado, ela é burocrática. E no jogo da volta, que o Inter vai ter que propor o jogo e vencer, me desculpe, Dourado, eu gosto muito de Tito, é muito bom, cara, mas tu tem que ir para a reserva. O Lindoso, com todas as limitações que ele tem um passe vertical muito mais qualificado que o Dourado. E vinha jogando bem antes. Estava bem, inclusive, né? Então, assim, é a primeira alteração que eu faço. É a primeira, assim, sai o Dourado e entra o Lindoso. Especialmente quando o D'Alessandro não joga. Cara, depois eu vou ver o resto, tá? Vou ver o resto.
Só sei que o Inter tem que ter uma série de bola qualificada. Mas é que porque se o vai D'Alessandro- ter, mas se tu vai não- ter mais a bola. Mas tu não dá velocidade com olha- o D'Alessandro ali na frente, pelo menos a bola tem que sair Tá, bonita lá mas de olha baixo. aqui, ó, você sabe que eu não sou fã do futebol do Rodrigo Dourado, tá? Poderia até, Ribeiro, concordar com essa alteração, mas na minha ótica, só essa alteração não vai resolver esse problema da saída de bola. O Internacional não tem saída de bola. O Internacional não tem e não vai ter, no meu entendimento, só com essa alteração do Lindoso no meio-campo, uma saída de bola, porque ele não tem, o Nonato não é e não vai ser esse jogador. Ou seja, o jogador que possa aparecer, que ele possa quitar a bola e escolher se vai chamar o lateral, se vai Ele chamar não o é outro Matheus meio-campo. Henrique, Nonato. Não adianta. Aliás, jogavam juntos Tá? os dois lá no São Caetano. Ah, não é um. são diferentes. então não é esse jogador, não tem essa característica no meu entendimento. Então vai precisar o Internacional, e aí é que está. Se eu era e confesso, a gente muda, uma mudança pode ser uma evolução. Eu era e entendi até o ano passado que o D'Alessandro tinha que ficar fora do time do Internacional. E hoje, pela maneira como o Odair está insistindo que jogue o Internacional, com as escalações que ele vem fazendo no time internacional, eu não abro mão do D'Alessandro. Não abro mão, porque eu não sei tu dissesse com muita propriedade que não melhorou o segundo tempo. Apenas o seguinte, com o resultado para o Palmeiras, estava satisfeito. O Internacional, por sua vez, também não quis arriscar muito, porque se toma 2-0, acabou. E o Palmeiras não acabou. fez 2-0 porque foi incompetente. E o 3 contra-ataques na cara do goleiro. E o que teve o Internacional com o D'Alessandro? Apenas tirou mais ainda a velocidade do jogo. Então aí é que eu não entendo. Se o Internacional queria justamente isso, por que não começou com o D'Alessandro? Porque já tirava a velocidade desde o início. O que eu imaginei quando ele fez isso, o Rogério? Eu imaginei o seguinte, ele quer um cara com mais energia, tá? O que é mais energia? Um cara que saiba dar o bote e tenha uma capacidade de reação, até muscular isso aí, orgânica, de chegar na frente maior que o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro, embora seja bem fisicamente, o seu biotipo, a sua característica como jogador, ele é um tranca-rua. Mas não faz... tranca-rua. Mas o jogo, mas com o Patrick e com o Nonato, ninguém joga. Mas é que não deu certo. Mas não vai dar certo Me esse chamou a meio-campo. atenção só como o jogo de ontem foi parecido com o jogo do Brasileirão. De o Inter ter tomado um gol de bola aérea cedo e um gol onde E aí não muda se nada. Se o Zé Rafael não faz o gol, o Daverson faria. O Daverson chegou a fazer um movimento da cabeçada, livres, os dois, num rebote, numa segunda bola onde o Inter não conseguiu marcar, a defesa mais ou menos saiu, mais ou menos ficou, e o Cuesta ficou dando condição, e o Palmeiras chegou ao gol. Mas o jogo foi parecidíssimo. Aí o Palmeiras fez como o Ribeiro pontuou antes, deu campo pro Inter, ficou atrás, o Guerreiro sentiu muito o jogo físico mais uma vez, saiu reclamando da arbitragem mais uma vez, mas eu achei até ele cansado realmente por causa da Copa América. Não sei, Agora ele não é um jovem a gente tem que essa... dividir as duas coisas. Tem que dividir a atuação do Internacional e a questão da arbitragem ser condescendente também. Porque o Palmeiras chega meia bola, meio tornozelo. A arbitragem eu achei ruim como um todo, não puxando para um lado especificamente outro. Eu não achei também. Mas e o Inter, para mim, sentiu muita falta dos laterais. O Wendel, olha, parecia estar cansado desde o início, todas as bolas. O Wendel, sabe o que o Wendel me lembra? Vocês lembram Ele não lembra nada, né? Na casa da vovó que tinha uns bibelô pequenininho assim, chamado biscuitzinho. Biscuit, tá? Que era fragilzinho, tá? O Fernando lembra bem disso, porcelana, os biscuits. Para mim o Wendel é um biscuit, é um jogador frágil, tá? Que ele é inoperante. Ele tá? no ataque não conseguia fazer e não nada. Tem sangue. E deixava um buraco na defesa. Ele parece, o Cuesta amarelado não conseguia fazer mais nada. Com todo respeito, o Wendel me parece o pullover do meu avô. O quê? Pullover do meu avô. O nome já é velho, pullover. Pullover. Só podia ser Exatamente. avô, né? Ele é muito legal, assim, tu quer parecer underground, muito calorento, tu quer parecer inverno, estiloso, entendeu? Tu pega o pullover do teu avô, coloca pra parecer legal. Tu sai bonito na foto e tal, mas na verdade é só o pullover do teu avô.
velho, surrado, que não vai na frente, que não ajuda em nada. Ontem ele O mostrou Wendel é a muito característica. bonito. O Wendel, ele recebe a bola, ele levanta a cabeça, ele olha, ele domina bem. sim. Mas nada mais que isso. Ele recebeu uma bola ontem, infiltrada dentro da grande área. Sim, ele não conseguiu que finalizar no gol. Aí, olha, me desculpem, mas agora com a liberalidade que a internet dá pra gente, a gente pode usar algumas expressões. Eu pensei que ele ia dar um bostaço. Ou vamos usar uma outra expressão que é nossa, que é da várzea, Chico, um tichaço. Tá? Aí o que ele fez? Ele vai com medo do enfrentamento do adversário para a bola, pega com o lado do pé, bota lá longe. Uma bola que era tu meter-lhe um agudo direto na bola. Aí faz a diferença, né? Aí esses momentos que a gente vê a qualidade do jogador, né? Ele entrou tranquilo, ele podia fazer o que quiser, podia colocar no canto e ele... Não, e o Iago, por mais fraco que O maior pudesse dos ser... defeitos, né? Ah, mas esse não tá mais, né? Não, pois é, mas é que o Internacional abriu mão muito fácil assim do Iago. A primeira coisa que apareceu, tchau Iago, obrigado aí Estava desesperado para vender pelos serviços prestados. O Inter precisava vender alguém. Né? Estava desesperado. Grana, precisava disso. Faz 3 anos que 4 milhões de euros não muda a vida do Inter. O Dourado está 4 anos para ser vendido, não foi e não vai ser mais. Então... Pior é que muda. E o Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, mas é muito pouco, né? Mas ele já tem esse case contra ele, que foi o caso do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado, como disse o Fernando, está há 3, 4 anos, o Internacional teve uma proposta que não era a melhor das propostas, mas era a única. E aí avaliou erradamente o seu ativo, achando que ia valorizar mais. E hoje ninguém oferece nada pelo Rodrigo Dourado, amigo. Não tem mais Então ele mercado. precisava, o Internacional precisava desesperadamente, mesmo que fosse 4 milhões e coisa. Então é o seguinte, tem que chegar hoje no CT do Inter lá e ver como é que está a situação do Natanael. Ver se ele já está bem, né? Já está bem aí, Natanael? Vamos jogar então, porque... Sim, Mas pode testar fim de semana, não vai ser time reserva fim de Tudo semana. bem, a gente não sabe quem é, mas... é o cara? Muito pior que o Wendel. Pera aí um pouquinho, você não acompanha o futebol da Bulgária? Eu honestamente não acompanho. Da Bulgária não. Lamentável. Eu só vejo o clube que ele joga... Tem que ser informado. O clube que ele joga, honestamente, só vejo quando joga a Liga dos Campeões. Qual é o clube que ele joga mesmo? Ele jogava no Ludogorets da Bulgária. Como é? Ludogorets. Isso aí com molho deve ser ótimo. Não, ele fez um gol bonito de falta contra o PSG no jogo que eu assisti, mas nada mais que isso. Não, olha aqui, ó. É claro que o Internacional tem deficiências técnicas individuais, isso é notório. Estamos falando do meio-campo, estamos falando da defesa, laterais, enfim. Gol de cabeça o Internacional toma a profusão também. Agora, tem o seguinte detalhe, está difícil de aceitar algumas coisas do Odair. Né? Começa a escalação. Eu não sei se... Eu cobro muito mais do Grêmio do que do Inter, tá, Roberto? E as pessoas Não, mas ok, É. a cobrança tudo bem, Ribeiro, mas aqui, por exemplo, a gente já está identificando um equívoco na escalação inicial para a proposta de jogo. Aí eu vou chegar a outro ponto. O Nico Lopes não estava bem na partida, mas os únicos chutes do Internacional aconteceram através do Nico Lopes. E tu sabe que é o único jogador que tem potencial para isso. Tá? Isso Aí o Odair vai lá e tira o Nico Lopes. E aí o Odair se supera, eu quero que, sinceramente, eu quero que vocês me justifiquem, porque explicação não há. Tu tirar o Guerreiro... Sempre há explicação Há 47 minutos e meio, faltava 1 minuto e meio para terminar o jogo, já estava nos acréscimos. Não faz nenhum sentido. Hã? Não faz nenhum sentido. Para que tirar o Guerreiro? A única coisa que serviu ali, sabe para que foi? O Sobis tomar o cartão. Vai receber a vaia. O Sobis entrou no lugar entrou antes, para ele receber a vaia do torcedor Paris, palmeirense, porque o Guerreiro jogou pelo Não Corinthians. faz nenhum sentido, não faz nenhum Sabe? sentido. Então, me justifiquem isso. Eu Mas não ali- ouvi, eu confesso que eu não ouvi, não ouço Não houve, que não foi em questionado. entrevista coletiva. Agora, eu até não ouço por conta disso. Não Porque, foi questionado. Tá? Aliás, bom, eu não vou falar... se o muito jogo, porque se não vai o jogo Rossi lá perguntar como é que é... repórter tem que ser... Eu aprendi com uma pessoa que me ensinou muito, tá? Ali, ó, ele apresenta o programa aí. Se repórter não for chato, ele não precisa nem trabalhar. Não precisa nem trabalhar, fica em casa. Aí vai, não, politicamente correto, fica... O repórter tem que ser chato, o repórter tem que ser impertinente, o repórter não tem politicamente correto, o repórter tem que incomodar, porque senão ele não se justifica.
Claro. O repórter tem que se justificar, a sua presença. Não adianta, e vamos dizer, fulano de tal está acompanhando não sei quem lá no mundo, tá? Tá, eu quero saber o que ele está fazendo lá. Porque só dizer que ele está lá não se justifica, é só dinheiro posto fora. E dei o recado aqui para quem entender. Qual é a alcunha que o Renato te colocou mesmo? Cornetinha. Cornetinha. Ótimo. Pode ter certeza, elogiado. é um dos maiores elogios profissionalmente que tu possa ter recebido. O Renato tá cada vez pior. Não vai falar do Grêmio daqui a pouco também, mas o Inter é o seguinte, né? Tá vivo, né? Não, tá vivo. Tá vivo. Não é uma tendência. Mas tá vivo. Tá vivo. Acho que tá até mais vivo que o Grêmio. Não, os dois, assim, ó, dentro de uma... É que é brabo hoje dizer tendência, o futebol tá tão louco, né? Tão revelado. Mas se eu fosse colocar como tendência, os dois estão fora. Eu também. Os dois estão fora. Porque o Inter vocês hoje são eu muito estava vendo ainda... Não é. Olha Eu sou um otimista, mas eu concordo com o Ribeiro em termos de tendência. Porque olha aqui, ó. Internacional em casa perdeu para quem? Tá, vamos lá. Mas pode empatar. Vamos lá. Cai Não, fora. tudo bem, é aquilo que eu falei. O Internacional é o nenê de colo. Ele precisa estar no colo da mamãe para jogar. Vai chegar, a mãe tá aí. Tudo bem, mas quarta aí que vem, vai ser suficiente? Hein? Vamos considerar que o Filipão é um dos técnicos que melhor joga o mata-mata historicamente. Né? E o Palmeiras tem essa visão pragmática dele. Ele lembra o Corinthians de 2, 3 anos atrás. 2017. Vai lá, faz 1-0, ganha. Vai lá, eu não vi jogo no Palmeiras para encantar não o é um Brasil. bicho-papão, é que ele faz aquele cirúrgico. jogo para faz um gol, recua, não sei o quê, bota a bola para fora Ele no faz só o segundo tempo, suficiente. ganha tempo. Aqui no Beira-Rio eles vão pegar 30 minutos do jogo e vão segurar, vão botar para lateral, para não sei o quê. O Filipão tem isso, terminou o jogo, quer dizer, 1-0 terminou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Otávio. Eu juro para vocês que eu não quero ser pessimista. E não sou, até pelo contrário, o Rogério me conhece desde que eu tinha cabelo. Eu sou um cara alegre, faceiro, otimista e tal. Mas assim, ó, eu temo que logo ali, ó, daqui um mês, o ano tenha acabado para nós. Vamos Porque bater. o brasileiro já acabou. Vamos bater na mesa. O brasileiro já acabou. A Copa do Brasil está difícil. Resta a Libertadores. E A Libertadores tem um caminho muito longo ainda. Bom, Não, é que eu ia... Coisa que é que se a gente leva em consideração isso que o Primo falou do Palmeiras ser matreiro, enfim, de matar tempo, mas um jogo de ontem, por exemplo, que teve só 50%, 51% de tempo de bola rolando, o Inter não tem 90 minutos para ganhar do Palmeiras. O Inter vai ter 60 minutos de um Palmeiras que tomou 9 gols esse ano. E olhe lá. Muito difícil. Vai ter que apitar aqui um árbitro que seja realmente duro Vai e passar por flexível. tudo isso. um bom, né? Um bom árbitro. Porque o Wilson Pereira Sampaio, pelo amor de Deus. Né? Um árbitro localista, né? Sabe Nós já quem vimos ele ele em botaria para outras. apitar? Marcelo de Lima Henrique, que apitou o Grêmio ontem. Pode ser. Ele levou o jogo liso. Apitou bem, né? Apitou Pode bem. ser. É um bom árbitro, veterano. Não lembro de nenhum lance. Agora, para encerrar, Pênalti, sem VAR, sem nada. Exato. para encerrar o capítulo do Internacional, não é, nós tivemos uma incidência que o vice de futebol Roberto Melo relatou depois. Inclusive, nós tivemos a oportunidade na reportagem que o RDC Esporte exibiu aqui antes, não é? O Melo dizendo que foram ameaçados, inclusive, de morte, a direção do Internacional, no camarote em que estavam, os dirigentes do Internacional, por integrantes, torcedores palmeirenses que estavam num outro camarote. Que era de uma empresa de segurança, né? Pois é, não está, mas foram ameaçados de morte. Tanto que o presidente Marcelo Medeiros procurou o presidente do Palmeiras para que tomasse providências. A presidência do Palmeiras colocou mais alguns seguranças ali, em torno desse camarote, do que estava a direção internacional, e vai procurar identificar quem eram os integrantes desse camarote que estava ao lado, enfim, não sei exatamente onde posicionado, e que ameaçaram os dirigentes do Internacional. O Inter optou em não fazer um boletim de ocorrência. Sim, porque o Palmeiras, a direção do Palmeiras teve providências imediatas. Agora, isso é lá, porque o torcedor, nós tivemos hoje, tem um torcedor do Internacional que foi agredido por torcedores do Palmeiras, tá? Ele estava sozinho, foi agredido, até um rapaz, não sei, tem a foto aí? Não, porque nós temos um problema na rede ali. Não Isso, conseguimos depois a gente foto, bota, tá? Que é Cleverson Butcher. Cleverson Butcher é o nome desse rapaz
que trabalha, me parece que numa churrascaria lá em São Paulo, e ele deu o azar de ir no bar e tinham torcedores do Palmeiras. E partiram para cima dele, porque ele estava identificado com camiseta do Internacional, e surraram esse rapaz. Ele teve várias fraturas na mandíbula, está internado no Hospital Santa Cecília, se não me falha a memória, em São Paulo. Essa altura já deve ter sofrido a cirurgia. Então, esse espírito belicoso, parece que em São Paulo é muito mais exacerbado lá a gente já viu quantas histórias de pessoas torcedores que morreram lá. O que me preocupa é que vem para Santos, Porto Alegre. Corinthians. Vem para Porto Alegre isso. Como assim? Não, o torcedor do Palmeiras vai chegar em Porto Alegre, vai fazer o jogo aqui, né? Sim, pois é, mas aí a gente já tem que pedir, inclusive, para a direção do Internacional fazer uma campanha com os seus torcedores contra o Revide, que não revidam isso. Porque se teve ameaça teve ameaça a dirigentes, tem torcedor apoiando, a torcida já pensa em revide. Automático. Pois é, mas tem que isso, inclusive, eu entendo, primeiro a autoridade policial paulista, né? Como é que pode, né, não controlar no entorno do estádio esse tipo de comportamento dos torcedores. É um absurdo. E depois também a própria CBF tem que fazer uma investigação sobre isso, porque senão a gente vai virar cada vez mais uma barbárie, né? E não é isso que se quer, muito antes pelo contrário. Então, a solidariedade a esse torcedor do Internacional, Cleverson, né, que está sendo operado aí nesse momento, foi covardemente agredido por vários torcedores do Palmeiras quando estava sozinho. Bom, vamos aguardar os desdobramentos aí. Voltando só ao futebol, tem uma mensagem aqui. O Ribeiro, o André Assunção está te mandando um abração, Ribeiro. Um abraço. Tá? O André Assunção. E ele pergunta quem é Dourado. Tá? O Eliezer Ibaldo Lopes. Pessoal, vocês acham que deu para o Odair? Né? E ele está dizendo, Abel Braga volta para a tua casa. Eu confesso que eu não sei nenhuma das duas coisas. Se já deu para o Odair e se o Abel tem que voltar para o Internacional. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sei que tem muita gente até alguns cronistas, Nobrinho, inclusive, vou falar o nome do Nobrinho, que no Twitter não para de falar isso. O quê? Do Abelão. O Abel teria a mesma dificuldade que o Odair está, com esse time que o Inter tem. Gente, vamos falar a verdade aqui, gente. Eu acho que o Abel já é passado. O Inter pode jogar mais? Pode. Mas o time do Internacional tem um jogador de exceção, chamado Paulo Guerreiro. Se só vai funcionar se a bola chegar nele. Tá? Se não, é a figura decorativa. O resto do time é de alguns bons jogadores, outros medianos e outros limitados. Mas aí é que tu precisa de treinador, meu amigo. Aí é que tu precisa de jockey. Aí é que tu precisa de piloto, velho. Olha, Mas, nem o cantado em verso e prosa Renato Portaluppi para treinar a seleção no lugar do Tite está conseguindo. Tem jogadores melhores que o Inter. O Renato treinar a seleção brasileira foi uma catarse coletiva. Não, tudo bem. De alucinóides. Vou tirar então. As pessoas tomaram LSD e pensaram, vou tirar isso. O Renato é o treinador. Não, o Renato não tem nenhuma condição de ser técnico de seleção brasileira. Eu vou tirar isso então. Comigo, Tira a seleção brasileira. Mas então o cantado em verso e prosa, recente campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa, não consegue. Mas falando assim, né? A gente tem que, graças a Deus, o futebol ele pode ser analisado de uma forma bem mais complexa. Mas né? ele não consegue. Então, assim, já passamos, podemos falar? Vamos passar em seguidinha. Vamos passar em seguidinha para o assunto Grêmio aí. Só um gostinho. Para o assunto Grêmio, que também, pelo jeito, vai ser treinador. Vou explicar para vocês o que está acontecendo com o Grêmio. Aqui, não esqueçam, principalmente você que é cliente Banrisul, do Banrisul Digital. Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança, mas que só o cliente Banrisul tem. Se você ainda não é cliente Banrisul, seja cliente Banrisul e aproveite todos os benefícios que tem Banrisul Digital. E se você é cliente e não baixou ainda o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos.
Zafari. Hoje é quinta-feira, dia de passar no Zafari. Hoje, quinta-feira? Não, todo dia é dia para você passar no Zafari. Eu já fui lá, eu já fui de manhã. Não, eu vou depois. Abre às 8h30 da manhã. Eu vou depois. Vou depois na volta para casa, né? Para já dar uma forrada na despensa lá. Muito bem. Qualquer hora do dia, de manhã cedo como o Ribeiro, ou no final da tarde, como eu vou fazer, qualquer hora, qualquer dia, para você passar no Zafari. Bem, senhores. Tá, E aí, vai... Afinal, Diogo Rossi deu a informação De nada. que ia ser André e parabéns. Jean-Pierre. Parabéns. E foi. Quer dizer, foi e não foi, né? Tá. Vou te dar mais uma. Jeremias Werneck deu hoje pela manhã. E ontem a gente falava um pouco sobre isso já. O Tardelli não tem problema nenhum, tá? De estômago. Bom, pelo menos foi o que pareceu ontem nas imagens Não. lá. Ele estava muito legal lá no camarote. Não é pareceu. É isso aí. O negócio é o seguinte. Se aos... Quantos anos ele tá mesmo? 33, né? Se aos 33 anos ele não aprendeu que treinador é quem manda e que dá mijada, eu não sei o que vai acontecer. Ele não gostou, que foi xingado. Pelo Renato? Pelo Renato na segunda-feira. O Luan, que é o mal do Grêmio, que só traz problema, que não sei o quê, aceitou e ficou no banco. Aceitou e ficou no banco. Tá, deixa eu só dizer uma coisa para O vocês. Tardelli não aceitou. Eu acho que sim, ai. O Tardelli, se é esse o problema, o Tardelli que arrume um clube mesmo e vai embora, tá? Custa muito caro pro Grêmio. Aliás, o Grêmio contrata ultimamente jogadores... Não, desculpa, errei. O Renato contrata alguns jogadores que, aliás, eu não me lembro qual foi deu certo, né? Porque se inventou que ele era mágico, né? Que consertava jogadores, mas não é todo mundo, aliás, pelo contrário. A maior magia do Renato foi com o Jardel, no meu entendimento. Jael. Custo-benefício. Mas na verdade o Jael não foi dele, não foi ele que contratou. Aí que tá. O Jael não foi Como? ele, nem o Viseu. E é por isso que... Não, o Viseu sim. Eu tô dizendo. O Viseu não é jogador do Renato. Então o André sempre está na frente daquilo, tá? Dito isso. Outra coisa. Gente, o Renato, eu falo por todas as vírgulas, porque às vezes é difícil para as pessoas compreenderem nesse mar de paixão exacerbada que é o futebol. O Renato, com brilhantismo, com competência, né, conseguiu pegar um trabalho iniciado pelo Roger e o melhorou. O tornou competitivo, coisa que o Roger não estava conseguindo. Aliás, o time do Roger ontem foi melhor que o do Renato. E aí tornou o Grêmio campeão. Parabéns, uma medalha para o Renato, estátua para ele, tudo bem. Só que a história do Grêmio não terminou, ela continua. Esse esquema que deu muito certo, muito elogiado por todos, ele, que é uma obviedade, se tornou manjado, se tornou previsível e, em consequência disso, facilmente marcado. O que acontece a partir de então? O Renato, então dito para a seleção brasileira, inclusive, o que um técnico com esse status tem que fazer? Ele tem que reinventar o time, ele tem que iniciar do marco zero, ou seja, ser autoral. O que é autoral? Autoral é dono... Fazer o time dele. Exatamente, dono de uma ideia. O Fernando que é o Roger. E isso, Renato, eu vou dizer, não tem competência para fazer. O Renato nunca jogou dessa forma que o Grêmio está jogando. O Fernando, tu vai ouvir tudo isso quieto aí, Fernando? Não, eu tô... Olha, o que acontece? Eu tenho que olhar a coisa do Grêmio com 3 ângulos. O primeiro ângulo é o seguinte, eu sou torcedor, desbragado, daqueles assim que... absolutamente apaixonado como torcedor. Como uma pessoa experiente, eu percebi o seguinte, um certo distanciamento do futebol que a gente não vai ganhar sempre. O Grêmio tem 116 anos e tem 2 títulos de campeão brasileiro. Então, quantos jogadores maravilhosos, quantos técnicos fantásticos passaram pelo Grêmio. O futebol é assim, não se ganha sempre, não se ganha todo o tempo. O Grêmio teve um certo fastio de 5, 6 títulos nos últimos 3 anos, depois de 14 anos em que ganhou só 1 ou 2. E, de alguma forma, não é que tenha se acomodado, de alguma forma passou a ver a coisa de uma forma diferente. Vamos achar que vamos ganhar, é aquela coisa natural, o time é bom, nós somos campeões, etc. E tal. É diferente quando tu entra mordendo, entra querendo matar, entra querendo precisar ganhar um título depois de 15 anos. Agora,
como jornalista, é óbvio que tu tem que fazer algumas análises, e tem que analisar o que está acontecendo e tentar intervir, tentar opinar, etc. Eu acho que o Renato realmente não é o mais abalizado treinador do ponto de vista de tática, ele nunca dá uma entrevista assim, olha, eu botei o cara ali para entrar pelo canto, pelo não sei o quê, aquelas coisas que os técnicos dizem, não, o meio, a segunda bola, a terceira bola. O Renato jamais fala sobre isso. O Renato fala, o meu time é bom, vocês reclamam. As entrevistas dele são sempre muito, não digo evasivas, mas muito amplas. Ele fala assim, o meu time é bom, vocês estão reclamando, não se ganha sempre, eu acabei de dizer isso e tal. Ele não tem esse domínio tático. Tá, então tu quer o Odair de treinador? Não. Acontece o seguinte, o Renato tem crédito. O Renato tem crédito. O Renato tem coisas que são muito sobrevalentes em relação a um time de futebol. O Renato tem experiência, esteve lá dentro. O Renato é um motivador, é um grande administrador de grupo. E eu aprendi uma coisa há muitos anos no Grêmio, convivendo e sendo conselheiro há muitos anos, é o seguinte, muitas coisas que chegam até aqui, a gente acaba interpretando sem ter visto. Quem está lá dentro tem outra visão das coisas. Quer dizer, esse negócio que o Diogo acabou de dizer, que talvez seja realidade ou não, etc. Se o Diego Tardelli discutiu com o treinador no vestiário, no treino, etc. e tal, ele não vai para o campo. E a torcida reclama, porra, não botou o Diego Tardelli, botou não sei o quê, etc. e tal. A gente não sabe dessas coisas. O Renato tem essa vantagem. Ele conhece bem o grupo, ele conhece o time, ele sabe o que está fazendo. E, de alguma forma, é o seguinte, não é o primeiro... Eu acho que o Grêmio tem grandes deficiências, por exemplo, na lateral direita. Eu não consigo entender um cara chamado Leonardo Oliveira como titular do Grêmio. Eu não consigo entender o Cortez. O Cortez tem que agradecer de pé junto, Renato. O Cortez conseguiu voltar a jogar de forma competitiva num time de Mas o Cortez é a comparação com os demais. Quando saiu o Cortez, nós estávamos desesperados lá. O Capixaba não joga nada e o Cortez não fala mas um cruzamento. E foi campeão da Libertadores. Mas o Bressan também foi, né? Então, sabe, não quer dizer tudo. O Grêmio tem problemas seríssimos lá atrás. Eu até acho o Leonardo Gomes muito melhor que o Mas os dois estiveram muito abaixo ontem. O Grêmio ontem foi a mesma coisa de antes da parada. O Grêmio, acho que principalmente no primeiro tempo, dominou bem o jogo. O primeiro tempo foi bem. Mas os passes sempre para o lado e um time que não chuta gol. Pois é. Um parto para dar um chute gol. E com a bênção do iluminado Everton Cebolinha, que tá numa... Não dá nem para chamar de fase, né? O que ele vive mais. Mas que conseguia ter vantagem sempre, deixar algum companheiro melhor colocado, ou ele mesmo acabava tentando definir de fora da área, enfim. O Grêmio fez o gol quando estava com volume de jogo melhor, tinha uma bola na trave, enfim, o goleiro do Bahia contra o Grêmio costuma fazer boas defesas sempre. Mas aí no segundo tempo o Grêmio também já morreu ali, o Luan entrou mal, o André foi o Alisson está sendo um mistério para mim. Porque o Alisson começa a pilhar dos jogos e depois ele perde a referência de local em campo e ele vai murchando. E o Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre é outro jogador que o Grêmio vai ter que assumir, né, se quer o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre também é assim. O Jean-Pierre começa pilhado, daqui a pouco ele começa a perder. O pilhado dele já é mais abaixo, uma rotação mais abaixo. E perde referência. Mas aí eu vejo que o Grêmio tem que assumir o seguinte, ele quer o Jean-Pierre como titular ou não quer o Jean-Pierre como titular? Essa pergunta, eu vou te fazer essa e mais outras perguntas. O representante oficial do Grêmio aqui também pode... Nem tão oficial. Vocês querem o Jean-Pierre como titular? Vocês querem o Tardelli como titular? Vocês querem o Luan, de repente, jogando junto? Vocês querem tudo isso? Então, alô Renato. Renato, 4-4-2, querido. Pega esse 4-2-3-1 aí que... Tá, mas aí o que tu faz? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aí o que tu faz com o Maicon e Matheus? Não podem jogar juntos. Não jogam juntos.
Outra coisa que assim, é meio óbvia no futebol, são dois baixinhos na bola aérea defensiva. Não pode. Não, o Maicon nem é tão baixinho. É assim. baixinho. O Matheus não é sim. baixinho. Mas como que? Então eu sou o quê? 1,85 m. Eu sou muito... Hã? 1,85 m. Eu tenho Não, 1,80 m, eu sou não mais tem. alto que ele. Não, 1,85 também não tem, Fernando. Ele deve ter eu um... tenho 1,80 m e sou bem Ó, mais alto que o Maicon. Não pode ser O bem mais alto. Diogo já Não vai é buscar baixinho. ali quanto que tem. Deve ter 1,80 m o Maicon. É, Bom. no mínimo. 1,84. Hã? 1,84. Olha, eu falei, eu errei por 1 centímetro. Mas isso de chuteira e trava alta, amigo. Aqui, ó, com todo respeito. Não, com a chuteira fica 1,85 m. Tá, então assim, ó, não tem. O Grêmio tem que ter uma saída de bola diferente. O Jean-Pierre tem que olhar o campo de frente, tá? Eles tentaram transformar o Jean-Pierre num jogador que ele não é. É um jogador de jogar de costas do gol. O Jean-Pierre não pode, não tem nem biotipo para isso. O Jean-Pierre tem que ser segundo volante. E aí tu pode jogar com o Luan e Tardelli. Mas e aí tu joga com o Everton e tu pode escolher o outro. Eu vou- 4-4-2. eu vou E ser acabou o assunto. eu vou O ser o Tardelli é o Ribeiro. jogador que joga atrás do centroavante, a única posição que ele joga. Eu vou fazer o papel do cara que eu não gosto de ser. Tá? Tudo bem, eu concordo contigo, acho que essa questão tática é importante. Qual é o cara que tu não gosta de Que ser? não fala de tática e fala de outras coisas. Ah. Eu gosto, eu acho que isso aí pode dar certo e tudo mais. Agora, tem que se resolver uma questão. O Grêmio jogou 7 milhões de reais aonde até agora? Os 7 milhões dos 7 meses que o Tardelli recebeu o salário foram para aonde? Não, pergunta pro Renato. Ele não joga. Gente, Pergunta com todo pro Renato. respeito, eu vou falar isso aí de Quem novo. contratou não foi o Grêmio, O contratou o Tardelli é que nem um integrante novo da bancada que chegue amanhã e ganhe 4 vezes mais que o Rogério. A gente vai querer que ele faça muito mais que o Rogério. Tá, mas se não for escalado, não adianta. Mas ele não tem pode que ser ficar escalado. de mimimi, Rogério. Mas- Se o treinador Opa, diz mas- pra ele que não gosta de uma coisa, ele não pode ficar de mimimi, ele tem que jogar. Ele tem que parar com isso, ele tem que se doar. Tá, mas sabe-se lá o que o Renato prometeu para ele para que ele viesse para o Grêmio? Aí é que está. Sabe-se lá o que foi Isso dito aí. para ele Tá, mas para todas as vezes- convencê-lo a vir Isso, ó, para o Grêmio? Todas as vezes que Jogou. ele jogou, ele fez o quê? Não, Diogo, o que o Renato falou... Pra merecer. Mas ele tem jogado pouco. O que o E Diogo... quando tem jogado, não tem feito nada. Bom, mas aí tem que botar o jogador em campo, tá, para se justificar. O Diogo... Mas o que não é o- posto. o que o Daí o Rogério- Grêmio vai perder. O que o Rogério falou é a Mas essência... também não está ganhando, né, Desaprendeu amigo? e não desaprendeu. Não, não é assim. Gente, o Rogério Renato falou... já disse que ele tá velho ontem. O Rogério, Não fui eu que disse, foi o Renato. Rogério falou uma situação que explica como é o Renato e as suas relações de vestiário. E é sempre assim. E é por isso que vocês querem saber por que o André joga? Vocês querem saber por que o Cícero jogava? Vocês querem saber por que o Bressan jogava? Ah, mas o Tardelli Vocês querem também foi saber trazido por ele. Por que E não que joga. o Rômulo joga? Vocês querem saber por que o Tardelli está aí há 7 meses? Tá? É porque o Renato trabalha dessa forma. Ele trabalha com parceria. Não, tudo bem. Ele é bruxo dos caras. Ele ganha os caras assim. Quando dá certo, ninguém reclama. Mas ele é o único bruxo que não joga, ele nunca jogou. Mas aí é que está. Os outros exemplos eram caras Aí é que jogavam. está. Esse o é o Renato único que não. combina as coisas contigo e faz tudo que tu quer. Desde que tu não seja reativo. Pois é. E o Tardelli foi reativo. Mas Essa é a diferença. o Cícero veio, o Grêmio contratou o Cícero para 4 jogos. E o Cícero aceitou ser até zagueiro, se duvidasse. O Renato se comprometeu com o Cícero quando ele foi renovar. Renova que tu vai jogar. E ele jogou. E ele jogou. E o Tardelli veio pra cá ganhando 1 milhão e não jogou. O Renato se comprometeu com o André. André, vem que tu vai jogar. Tá, mas o isso Renato é assim. O Mas isso é um Cícero e o mérito André do se doaram. Não é um mérito. Não Renato. pode fazer isso. Óbvio Isso aí que pode. Ele tem um ele é- grupo, ele tem uns 4, 5, 6 jogadores. Então tu não pode reclamar de ter perdido a Libertadores da América pro River Plate. Mas obviamente que eu não reclamo de ter perdido Tá, um ou outro porque o título. Bressan só fico entrou por causa disso. feliz. Eu fico Tá? feliz por ter ganho 5 ou 6 títulos que eu ganhei mas aí nos últimos tá. 3 anos. Então, que bom que eu sou Então, imparcial. assim, o que nós vamos dizer, por exemplo, do Internacional, que não ganha título desde Nós 1979? estamos falando do Grêmio, não do Inter. Não, eu estou falando do Grêmio, é o seguinte, que o Renato tem méritos, ele forma grupo. É óbvio que tem méritos. Ele tem as suas lideranças de vestiário, ele, não dá pra ele, criticar. ele tem palavra empenhada com os jogadores, ele bota os caras dão o sangue por ele. Tudo Isso bem. aí Mas é a quando formação, dá é o certo- jeito quando dele dá certo, é fazer. uma maravilha, e quando dá errado, faz Mas como? tem dado certo. Agora, eventualmente, dá errado um empate com o Bahia em casa.
Mas que eventualmente o Grêmio não tá jogando nada esse ano, Fernando. Ele não tá tá jogando um ovo, Ele Grêmio. está jogando menos do que jogava o ano passado, mas não é que não se pode dizer que não esteja jogando nada. Ele está jogando menos do que jogava no passado. Mas que já é menos Ele do que foi jogava em campeão 2017. gaúcho, ele está menos a indo cada- na Libertadores, está indo na Copa do Brasil, ele está jogando menos, Olha. talvez. No ano passado nós tínhamos Arthur e tínhamos etc. Mas só tem o seguinte detalhe, Fernando, a gente sabe no futebol que isso não se sustenta por muito tempo. Se Mas não, tudo é cíclico. se não vier, então, mas se não vier algum título que dê, nesse momento, que o Grêmio pelo menos não chegue num enfrentamento, porque o jogo de ontem, em termos de conjunto, em termos de equipe, o Bahia foi melhor que o Grêmio. Quer ver o que eu discordo O Bahia hoje? foi melhor que o Que Grêmio. eu discordo Quando a gente hoje. fala que o lateral direito não foi bem, ontem até o Kahneman não foi bem no jogo. O que eu discordo hoje O problema é do da conjunto. condução de vestiário do Grêmio, o que eu discordo hoje do Renato, eu discordo, etc., é que eu acho que é preciso oxigenar. Eu acho que o Grêmio tem que buscar renovação e trazer jogadores para oxigenar o elenco. O Grêmio fez essa parada aí, não Mas trouxe o Grêmio ninguém. não vai trazer. Não trouxe ninguém. Não Mas vai eu trazer. já trouxe um monte Pelo amor de Deus, nós de temos que ter fora. um lateral direito. Tudo bem, mas isso Rômulo, acontece. Olha o Palmeiras lá com Não, mas, 400 jogadores. Então, assim, pega as últimas contratações do Grêmio. O Palmeiras Todas não elas- contratou o tal de Guerra, aquele agora está jogando no Bahia, não Mas contratou aí não o sei dinheiro, o quê. o Servia dinheiro é mais farto. pro Grêmio. O dinheiro é farto. Pega as últimas contratações do Renato. Mas não pega, Todas não pega as deram últimas. errado. Mas não pega as últimas, Ribeiro. Não precisa ir longe, pega uma. E eu tô Não. dizendo isso. Pega o Tardelli com 7 milhões em 7 meses, tu não teria mais Quem elenco, de mais nós não opções? compraria o Tardelli aqui nessa mesa? Eu disse que não pelo compraria. amor de Deus. Quem Muito compraria caro. o Tardelli 4 anos na China, Não. Fernando? Ô, Fernando, 4 eu não anos na pago- China. Eu não pago 300 mil para um jogador, imagina 1 milhão. Tá louco. Isso aí é... Ó, Me parece que da maneira como a questão agora está sendo conduzida, se foi um jogador trazido pelo Renato, convencido de vir pelo Renato, Sim. e o próprio Renato está E abrindo... acertado financeiramente pelo Renato. E agora o próprio Renato está abrindo mão de uma escalação ou de uma continuidade de escalação, É um novo Kleber. porque foi um Por que equívoco. houve a discussão se houve? Cobrança. Vamos lá, cara, entendeu? Sim, mas Cobrança, tudo o cara bem. ficou bravo, está sendo cobrado. Não. Ó, tu vai jogar aqui, não, eu quero jogar ali. Isso acontece. no vestiário. Mas não está dando certo o Tardelli. Me parece que o próprio Renato tinha uma visão de como poderia estar o Tardelli e que o Tardelli não correspondeu a isso que o Renato imaginava. Mas que o ele Tardelli tivesse. Mas não também se é acerta teimoso sempre. e que não aceita que ele não pode fazer o que ele acha que pode. mas pera um pouquinho, como não se acerta Não sempre? se acerta, se erra, Mas se acerta, não se acerta tá sempre. O muito futebol mais não é um errado mar do que de certo. rosas, pelo amor de Ah, Deus. Mas aí então nós vamos voltar para a caixinha de surpresa, né, Fernando? Tomar o futebol é caixinha de surpresa. Então, Não é questão de ser uma caixinha de surpresa. Aqui, ó, Galhardo, Romo, Ah, o Galhardo não existe. tá? Capixaba, Tá, mas o Ribeiro, pra quê? Eu tô te entendendo, eu concordo contigo. André. Só que pega assim, ó. Pega a metade do salário do Tardelli, é o que ganha o Rafael Carioca, que o Grêmio tanto queria. Pega a metade do salário do Tardelli que o Mas que o já Grêmio gastou, paga, agora gastava no Arthur Cabral, que o Grêmio tanto quer, o centroavante do Palmeiras. Tá aí, são 2 reforços. não, mas não é assim. Aí o seguinte, Parece ó, óbvio e fácil falar assim, até não é assim que funciona, eu vou dizer sei. que não. Mas o Guerra Não é. teve aqui e disse que o Ah, Grêmio gastou o que não Grêmio, pode. de repente virou vitrine, né? Então, se a gente fizer a mesma comparação que o Ribeiro está fazendo com jogadores contratados por outros times, até para grenalizar, tu começa a perguntar no Beira-Rio quem é Bruno, quem é Natanael, quem é não sei o quê, os caras que estão chegando, quem é aquele centroavante, Mas o o Inter- Trellis, mas o- quem é o, Vamos o cara aquele granalizar, lá que então. veio Vamos cheio granalizar. o outro, aquele chileno, sei lá, que veio Mas centroavante vamos- antes, mas vamos- tudo deu errado também. O Inter não, e tá sendo que o E Inter a não gente ganha cobra, nada. a gente critica peraí. a crítica Peraí, mas feita vamos, também. mas vamos granalizar então. Em Mas se a gente agosto sabe tanto em da agosto do regra, ano então, passado, tem que valer pros dois lados. agosto do ano passado, o Internacional gastou dinheiro para trazer o Paulo Guerreiro e ele deu resultado. Tudo bem. 14 acertou. jogos, ele fez 9 gols. Tardelli tá aí há 7 meses e não fez nada. Bom, é o que eu Nada. digo, a gente acerta e a gente erra, pô. Bom, mas vamos em seguida com os nossos telespectadores e internautas que estão mandando as mensagens aqui. O Zé Carlos Torres, nosso colega que está lá em Brasília nos acompanhando, diz aqui: o Renato treina bem a imprensa. É um mérito também. É um mérito. Não, alguns ele alto não lá, treina, mas sabe alguns que- ele não consegue. Alto lá. O jogo é o Tardelli do Renato. Diogo, Vamos lá, eu Ele- não concordo. Ele treina
talvez a maioria da imprensa, né, a gente vê pelas coletivas e ouve pelas coletivas. Mas eu vou usar a expressão do São Ribeiro. poucos aqueles que fazem como tu Mas faz. vou usar a expressão, vou usar o que o Ribeiro falou. Se o esquema do Grêmio tá manjado, Renato, tuas coletivas estão muito manjadas. Tudo bem. Muito manjado. Mas quantos de Perguntar nós... pro Renato é a mesma coisa que perguntar para uma Mas e repetidora. quantos de nós outros a culpa nos não é do submetemos? Renato. A culpa é nossa. Nossa, é isso que eu estou dizendo. Ninguém questiona o Renato. Olha aqui, ó. Ninguém. Ó, Diogo, E quando questiona, Jogo. ele fica brabinho. Mas aí evidencia que tocou no ponto certo. mas aí é que eu estou dizendo. Então pega tu e a gente seleciona mais 5, tá? Pode ser qualquer um. Mais 5. Não, eu te Tá. dou, não dá, não enche a mão. Não enche a Para mão. entrar nas coletivas. Pega Mas, tu, Bruno Ravazoli, e olha... bom, vamos voltar em seguidinha. Quero cumprimentar a FEComércio Rio Grande do Sul, o Sesc Senac, especialmente o Luiz Tadeu Piva, que é o diretor do Sesc, pela inauguração da nova unidade ontem em Montenegro. Montenegro está de parabéns aí, e o Sesc também, pela inauguração da nova unidade. Por falar em Sesc, não esqueçam, período de férias, né, viajar é com o Sesc. Basta que você entre no site do Sesc, sesc-rs.com.br, sesc-rs.com.br, aí está, e você tem várias opções de pacotes turísticos nacionais e internacionais à sua disposição. Escolha aquele que é mais conveniente para você e para a sua família, evidentemente, e uma boa viagem. Vamos à mensagem do Banrisul e nós voltamos em seguida. Tem muitos telespectadores e internautas que estão mandando mensagens aqui para o programa. Já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Procure o Banrisul, porque o Banrisul acredita nos seus sonhos, em torná-los realidade. Olha aqui, ó, o Cristiano Alex Borges Sarrafiore precisa de mais oportunidades. Maria de Lourdes, boa tarde a todos da RDC. RDC cada vez mais esporte. Me responda uma pergunta, por que André? Não consigo entender, né? Pois André não dá. Começa um monte de jogador ficar queimado. O meu sogro Esteban Lebed, lá em São Paulo, se não quer iniciar com Dali, inicia com Sarrafiore, tem que ter um armador para junto com o Nico, abastecer o Guerreiro. Essa questão do Sarrafiore que o torcedor fala é que nem qualquer um de nós aqui ir fazer uma prova de física, né? Sim. A gente até espera que vá passar, mas não se sabe. não se sabe, porque ele não joga, né? Mas é isso que tem que botar a jogar. E não deu certo, vai embora. Gilberto Crossetti Dutra, o Inter sentiu falta do Lindoso e o Dourado tem que ser reserva dele. Eu ouvi isso e desliguei. Tá bom, Gilberto, não tem problema. Fui eu que falei, me sinto opiniões são honrado. opiniões. Quando eu te atinjo dessa maneira é porque ele fez efeito. Obrigado. O Inter há muitos anos vem desorganizado, diz o Cristiano Borges, sem padrão de jogo. O Odair sabe reconhecer o momento de outras equipes e monta seu time conforme a situação. Está mantendo o time na ponta em todas as competições. O cara é competente. Isso é muito pouco pro Inter. Para o Inter. Márcio Martins Fraga, Inter só toca a bola, não chuta em gol, está apostando no Beira-Rio. O nosso amigo Carlos Fernando Salomão, treinador de goleiros, o Salomão está onde mesmo? Na Indonésia, se não me falha a memória, está treinando, mas está nos acompanhando. Grande abraço. Tá? Que mais? Travou agora o meu Face aqui. Gabriel Santos, Odair estava indeciso de quem entraria no lugar do Guerreiro pela falta de um atacante que pudesse ser decisivo. Daí demorou. É uma boa explicação, né? Demorou e botou só 1 minuto antes de terminar o jogo. Tá? Giovanni Gomes, time medroso esse do Odair, fora de casa, é muito fraco. Pelo jeito, a parada não adiantou nada. Isso é uma coisa que não dá para entender. Não ganha fora de casa, não tem nenhuma. Mas enquanto o Palmeiras, como é que 5% de aproveitamento. Como é que passaram Odair e Renato treinando pelo menos 20 dias as suas equipes, aí voltam
e não apresentam nada. Que é isso? Nada mais. O Inter ficou treinando durante todo o período, time titular. É Patrick jogando aberto, não vai. Certo. Todo mundo falava, não vai dar certo. Poderia não ser o D'Alessandro? Poderia não ser o D'Alessandro, mas poderia ser outro jogador. Primeiro jogo, o que acontece? Tira o Nonato, continua com o Patrick, aí agora tá evidente que tá errado. Não, mas... Passou 30 dias treinando desse jeito e um jogo acabou. Então, não faz sentido ficar treinando e o Renato, então. Se falou que era Luan, falso 9, aí no último treino... Na segunda-feira, o Renato viu que não dá para jogar de falso 9, xinga o David Tardelli, que não vai pro jogo. Treinei e tal, vi que não dava. Não, é que treinou bastante tempo assim, e só viu 2 dias antes do jogo. E aí chega e não tem nada. Isso não faz nenhum sentido para mim. Isso eu não consigo... Aí vem aquela máxima que diz assim... Tem algumas situações que quanto mais treina, pior fica. Aí o Grêmio ontem... Mais treina, pior fica. Contra-ataque do Bahia, o Grêmio recompondo mal de novo, assim como antes da parada. Serviu para quê a parada? Para nada. Isso. Mas era milagrosa, né? A parada era milagrosa, o Grêmio Sim, disse. não, ia ser a panaceia de todos os ela males, serviu né? para recuperar os jogadores que estavam lesionados. Fisicamente. Agora vamos jogar. Só o programa eu sei que vai acabar, já tem que encerrar. Só para não deixar passar, eu sei que é uma questão que vai se debater muito aí nos próximos dias, mas uma vergonha a arbitragem gaúcha ontem, Atlético Paranaense e Flamengo, né? O que o Anderson Daronco e o Jean-Pierre Lima fizeram no lance do Diego Alves, pegando a bola fora da área com a mão e não fazendo absolutamente nada, tendo VAR. Eu procurei saber, ainda não tenho bem certeza se era para cartão vermelho ou não. Alguns especialistas de arbitragem dizem que outros dizem que não é para cartão vermelho, mas era uma chance clara e manifesta agora vamos... Mas é uma vergonha, né? Agora vamos lá. O VAR pode intervir igual. Se não é para cartão vermelho, não pode. Vamos lá. Do campo, né? Que a arbitragem gaúcha, ela está no mesmo nível, infelizmente, da arbitragem no Brasil, né? Infelizmente. Vamos esperar que o Gaciba melhore e muito. Mas aquela bola era do Bandeirinha, o Bandeirinha estava na linha. Tinha Bandeirinha horrível não ter visto. Tinha obrigação, ele estava na linha. Bom, pelo amor de Deus. Estamos encerrando o Virando o Jogo. Quero agradecer a participação mais uma vez do Fernando de Prime, Ribeiro Neto, Otávio Hoffmann e Diogo Rossi. Só as verdades. E estaremos aqui, lembrando que 21 horas nós temos o Dois Toques com o Cadu Oliveira, ao vivo aqui pela RDC. E amanhã, a partir do meio-dia, o Paulo Brito, a Paola Collin e o Ribeiro Neto também, né, que está lá, e toda a nossa equipe de reportagem no RDC Esporte. E na sequência estaremos nós com o Virando o Jogo a partir da 1h da tarde. Muito obrigado, fiquem agora na companhia da Thaís e o programa Virou Moda. Até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.